alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 50 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que a gente já trabalhou ali no primeiro trimestre e hoje a gente vai dar uma retomada e intensificar um pouquinho, que é sobre polifonia e intertextualidade. Então, os objetivos dessa aula são recordar-se do conceito de polifonia, entender o que é monofonia, marcador de pressuposição e intertextualidade e dar exemplos dos conceitos trabalhados. Materiais para essa aula, lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Polifonia. Então, a gente já trabalhou esse conceito, mas revisando, na linguística, a polifonia ela se refere à inserção de vozes no texto, como a voz dos personagens, por exemplo. Então, poli significa muitas, né, uma grande quantidade, e fonia, vozes, né, aquilo que é falado. A polifonia são essas diversas vozes que estão inseridas em um determinado texto. Então, aqui, por exemplo, que vacina é essa? Se for a chinesa, eu não quero, sou contra. Aí a enfermeira diz, essa é contra a raiva, o senhor está precisando. Então, aqui uma revolta de um senhor sobre vacina chinesa. Talvez aqui pode ser, né, não está sendo especificado, sobre a Coronavac, né, que é uma das vacinas aí contra o coronavírus, que foi desenvolvida ali na China. E aqui ele fala que ele é contra, né, talvez por conta dessa ideia de que o coronavírus tenha começado na China. E a mulher, o que ela diz? Não, que essa vacina é contra a raiva, porque ele está muito, muito nervoso, né? Xingando, levantando a mão, enfim. Ela quer aplicar uma vacina contra a raiva para ele acalmar um pouquinho. Então, monofonia. Monofonia representa o texto que é dotado de apenas uma voz que elabora o discurso. No entanto, quando o texto é monofônico, uma voz é predominante absorvendo os discursos de outros. O que acontece aqui? A polifonia são as diversas vozes de um texto. A monofonia é quando nós temos apenas uma voz no texto, ou então nós temos mais vozes, mas uma é muito predominante, fazendo com que as outras, né, sejam pouco percebidas. Analisem aqui. Nós temos um senhor em sua casa e ele puxa, né, claro que isso não é possível, mas ele puxa da televisão o apresentador, tá apresentando ali a previsão do tempo, e ele diz, se for para você dar a previsão que vai aumentar mais o calor, é melhor nem falar nada. Então, o que acontece aqui? Em algum momento, o apresentador estava falando sobre a previsão do tempo e o homem está indignado porque ele está com muito calor. E esse apresentador só fala que vai ter esse aumento da temperatura. Então, ele está furioso. Pessoal, eu trouxe um conteúdo a mais aqui para vocês entenderem também um novo conceito que é bem interessante, que são os marcadores de pressuposição. Prof, mas que nome é esse? Olha só, pressuposição é quando você pressupõe algo, ou seja, quando você deduz alguma coisa a partir de algo. Então, os marcadores são elementos que reforçam uma pressuposição, né? Pressupor significa quando a gente supõe algo sem que isso esteja explícito no texto, tá? Algo que está implícito, escondido, subentendido. Exemplo, Jorge parou de fumar. Nessa frase, o que eu consigo deduzir? Que um homem fumava, certo? E ele não fuma mais. Por quê? Porque está escrito Jorge parou. Se ele parou, significa que antes ele estava praticando isso e nesse momento ele parou. Não se diz nessa frase Jorge fumava e agora ele parou. Não. Fica subentendido. Eu consigo pressupor que Jorge fumava em algum momento da vida dele e agora ele não realiza mais isso. Pessoal, intertextualidade. A gente está trabalhando termos, palavras grandes hoje, mas vocês vão ver que o conteúdo é bem tranquilo. A intertextualidade é um modo linguístico em que, usando um texto, a gente cria outro. Sabe quando você tem uma obra pronta? Isso é bem comum na aula de artes, né? Fazer uma obra a partir de outra. Então, você tem a obra pronta e você vai fazer a releitura da obra. Você vai, por exemplo, você pega, sei lá, Mona Lisa e agora você vai ter que criar uma Mona Lisa com o cabelo loiro, por exemplo.
Esse texto é intertextual, ou seja, eu tinha um texto, né? Porque o texto não precisa necessariamente sempre ser verbal, tá? Ele pode não conter, pode conter só imagens, pode ser não verbal, e a partir desse texto eu criei o outro. Então, o autor utiliza um recurso intertextual quando ele traz informações de uma obra para a sua obra, onde há semelhanças entre elas. Geralmente são muito parecidas. Os textos intertextuais, mas os recursos intertextuais não acontecem apenas em textos verbais, que foi o que eu já citei. É muito comum a gente encontrar esses textos em músicas, que são as paródias, em anúncios publicitários, cinema, pinturas e charges, que são textos não verbais e mistos. No cinema é bem interessante, hoje em dia se faz muitos, a partir de uma determinada obra, se cria principalmente comédia, né? Então nós temos um filme, temos uma história e a partir disso se cria um modo cômico para essa. Por exemplo, temos um filme de terror, tá? Que as pessoas ficam com muito medo, mas a partir disso se cria um filme de comédia, tá? Então vai envolver um pouquinho de terror e ao mesmo tempo, né, com um lado cômico. Pessoal, temos aqui então uma obra de Mona Lisa e uma obra intertextual dela, né? Então, a Mona Lisa, criada por Leonardo da Vinci. E aqui temos Botero, tá? Que criou essa outra Mona Lisa com outro tipo físico para ela. Inclusive, né, nós notamos aqui o cenário em que a Mona Lisa está e que a outra Mona Lisa está também é muito próximo. As vestimentas também. Aqui, de Mona Lisa tem muita obra, tá? Criada a partir de Mona Lisa, justamente porque é a obra aí a pintura mais conhecida, mais popular do mundo. Aqui a gente tem, falando sobre anúncio publicitário que a gente citou anteriormente, sobre uma marca aqui de amaciantes, tá? Então, olha só, o personagem aqui, né, o garoto propaganda, digamos assim, ele tá na mesma posição da Mona Lisa, percebam ali a mão inserida assim também, tá com a mesma vestimenta, cabelo comprido, né? E a marca ali Bombril atrás. Aqui também a obra temos feita por Maurício de Souza, uma obra intertextual aqui da Mona Lisa, que a gente insere a Mônica. Ali a gente nota a roupa é muito parecida, mas a cor da roupa é diferente, mas a posição ali que a Mônica está é a mesma e o fundo também é bem parecido. Agora nós temos o Grito, já vimos sobre essa obra em algumas aulas anteriores. Então aqui o Edvard Munch criou essa obra, o Grito, né, que demonstra ali uma certa tensão, medo, susto, pavor. E aqui temos dos Simpsons, criado, né, uma obra intertextual do Grito. Notem que o fundo também ele é bem próximo, a gente não consegue definir bem qual é o fundo, mas utiliza nessas cores. Aqui se utiliza laranja com azul e aqui azul com laranja e amarelo. Pessoal, um exercíciozinho agora sobre essas obras. Demarque como verdadeiro ou falso. No quadro original, sobre a obra O Grito, tá? No quadro original, a figura retratada passa a sensação de desespero, verdadeiro ou falso. O segundo quadro é uma intertextualidade, a qual só é percebida se o leitor tiver a obra original como referência. O quadro com o personagem Homer, dos Simpsons, não demonstra desespero, pois se trata de uma exposição cômica, né? Como os Simpsons são um desenho cômico, então o personagem ele está trazendo essa questão da comédia. Pensem lá, verdadeiro ou falso? Pessoal, então na primeira, o quadro original, a figura retratada passa a sensação de desespero. Sim, com certeza. A gente percebe ali, pelo fato da boca estar bem aberta, pelas mãos estarem aqui, demonstra desespero. O segundo quadro é uma intertextualidade, a qual só é percebida se o leitor tiver a obra original como referência. Sim ou não? Sim, porque se eu ter só essa obra e não conhecer o Grito, eu vou pensar que essa obra é original e não veio a partir de nenhuma outra, tá? Então eu tenho que conhecer essa obra, eu não preciso deixar as duas juntas, mas eu tenho que conhecer essa obra para deduzir que essa é intertextual.
O quadro com o personagem Homer, ele não demonstra desespero, pois se trata de uma exposição cômica. Ele não demonstra desespero? Falso. Ele demonstra, sim, desespero. Mesmo que os Simpsons seja um desenho animado que traz essa questão da comédia, nesse caso o Homer ele está trazendo desespero. Aqui eu trouxe para vocês uma intertextualidade dessas duas obras que a gente trabalhou, Mona Lisa e O Grito. Tá? Então, aqui a gente tem um personagem, né, com a expressão do grito, e aqui a Mona Lisa, né, olhando para cima e meio entediada com a situação. Não grite, melhore os seus argumentos, né? O que é o argumento? A gente já trabalhou em língua portuguesa. É quando você tenta convencer uma pessoa de alguma ideia. E isso que está acontecendo aqui é comum na sociedade. As pessoas querem brigar, querem xingar, gritam para que todo mundo aceite as suas ideias, mas o que acontece? A pessoa não precisa de tudo isso. Ela pode falar num tom suave e ter bons argumentos, ter bons meios de convencer o outro. Paródia. Vocês provavelmente ouviram falar sobre paródia. A paródia, ela consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista com predominância cômica. Então, a paródia é uma intertextualidade de um modo mais cômico, de um modo mais engraçado. Além da comédia, a paródia também pode transmitir um teor crítico, tá? Então, você criticar, falar sobre, né, argumentar aí sobre questões da sociedade, da política principalmente, e também de um modo irônico. Por norma, as paródias são utilizadas como ferramentas para discutir assuntos polêmicos, mas de modo descontraído e menos tenso. Então, se explicita aqui algo, né, problemas da sociedade, mas de um modo que fique engraçado. Uma paródia ela pode ser feita a partir de um poema, de uma música, de um filme, de uma peça teatral, entre outros. E eu trouxe uma paródia aqui, não é na verdade uma paródia, eu trouxe a letra original dessa música, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né, um trecho dela, e trouxe aqui uma tirinha da Turma da Mônica, que vai ter uma associação com ela. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Essa é a obra original, tá? Não tem intertextualidade aqui. Aí o que vai acontecer aqui na Turma da Mônica? Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. O que ele está fazendo? Ele está criando uma paródia sobre essa música. Aí o outro personagem diz, minha terra tem palmeiras. Aí o que ele diz? Cada um tem o time que quiser. O que acontece aqui? Esse personagem, ele queria estar criando uma paródia e o outro personagem corrigiu ele. E já eles começaram a associar, em vez de palmeiras, né, da árvore, eles já começaram a associar com um time de futebol, né? Então o personagem começa a criar Corinthians, daí o outro diz Palmeiras, daí ele diz que cada um tem o time que quiser. Então, pessoal, espero que tenha ficado entendido, que o conteúdo tenha ficado claro. Não é um conteúdo complexo, tá? Agora vocês vão realizar aí algumas atividades. Até a próxima e bons estudos!